Mantra FM 91.9. José Trigueriño Neto, filósofo, espiritualista, autor de 77 libros y con cerca de 2,5 millones de publicaciones hasta el momento, y también más de 2.000 conferencias grabadas en vivo. Estamos aquí en La Figueira, en el sur de Brasil, el centro espiritual que él ha fundado hace más de 20 años. Y en el día de hoy vamos a estar hablando acerca de los actuales acontecimientos que están sucediendo en este momento en el mundo. Aquellas personas que además quisieran tener más información acerca de su obra, recomendamos visitar www.irdin.org.br, donde van a encontrar muchísimo material disponible. Bueno, José Trigueriño, un gusto recibirlo aquí, me siento muy bienvenida, gracias por recibirme aquí en La Figueira. Y bueno, vamos a estar hablando acerca de los acontecimientos que se van a llevar a cabo a lo largo de este año 2012, un año que está prestando mucha atención a todas las personas y que seguramente va a estar trayendo algunos cambios. Con lo cual me gustaría empezar esta charla acerca de qué tipo de eventos se van a manifestar en este año. Bem, 2012 está marcando um evento cósmico, não só planetário, de forma que a maior parte do que poderá acontecer e a maior parte do que está previsto, ninguém sabe, porque são coisas cósmicas que estão em jogo. À medida que isto vai afetando ao planeta Terra, aí sim nós vamos começando a saber. Do ponto de vista do planeta Terra, pode haver sim algumas alterações geológicas, algumas alterações climáticas, não? Mas principalmente será na consciência, principalmente. Tudo que é físico, tudo que é climático, tudo que é material, é sempre consequência. E dependendo do que acontecer nas consciências, serão essas outras coisas. De forma que nós teríamos que colaborar com 2012 na nossa consciência, porque disto vai depender muita coisa. ¿Por qué todo este movimiento que vamos a estar viviendo, primero, atiende a problemáticas ecológicas? ¿Por qué el planeta va a pasar por sucesos que pueden estar relacionados con movimientos terrestres, por ejemplo? O planeta deve tender a uma sutilização. O planeta não deveria prosseguir tão material. Mas para haver uma transformação deste tipo, isto não pode haver de repente e nem em um ano. Mas pode dar início. Isto pode estar tendo início. O planeta se dirigir para uma evolução mais imaterial. E isto parece que não tem sido muito observado. E as pessoas estão vendo 2012 mais como efeitos físicos, quando deveriam estar vendo com efeitos na consciência, porque disto vai depender o efeito físico também. Há efeitos físicos básicos, porque se deve mudar tantas coisas físicas, então basicamente também acontece isto. Mas muitos detalhes e muitas coisas que são opcionais dependem da nossa consciência. Como nós estamos dispostos a mudar a consciência. E mudar a consciência aqui no planeta Terra, na superfície, é um grande problema, não? Porque a consciência humana na superfície está bastante cristalizada. Se diz cristalizada? Sim. Sim. Então, é preciso que haja uma desmaterialização. Dentro do possível, naturalmente. Claro. Ahora, si el planeta está en un proceso de purificación y en donde en ese proceso de purificación
se van a ver movimientos terrestres, las personas también vamos a estar viviendo esa experiencia de purificación. Ah, já estão vivendo. ¿No? Já estão vivendo, tanto assim que estão passando por coisas que elas não estão sabendo interpretar. Claro. Não estão sabendo compreender. Todas as pessoas, por exemplo, que continuam muito centradas na parte material da vida, essas pessoas estão tendo um efeito um pouco negativo no inconsciente, no nível inconsciente. E isto reflete na consciência da pessoa, reflete na vida da pessoa. As mudanças, os câmbios, por enquanto, são no inconsciente. Não estão muito visíveis. E há pessoas que vão mudar no inconsciente e não vão conseguir refletir isto no consciente. E aí não sei como a natureza vai reagir, a natureza em geral. Porque no inconsciente nós já sabemos de muitas coisas. Desde que entrou a era de Aquário, já sabemos de muitas coisas. Só que isto parece que fica no inconsciente, emerge para o subconsciente, mas não passa para a vida das pessoas. As pessoas continuam vivendo como sempre. E é aqui que vem a reação planetária também. Por exemplo, nós já sabemos que temos que colaborar com os reinos da natureza. Já sabemos disso. A maioria já tem noção disto. Mas nada fazem. Tudo continua igual. A consciência da natureza tem contato com a consciência humana, em geral. Então a consciência da natureza está vendo que a consciência humana não está acompanhando aquilo que seria a transição do planeta, aquilo que seria uma maior união do reino humano com os outros reinos, entre os reinos da natureza. E essas coisas dependem do reino humano, porque o reino humano é que tem consciência para compreender isto. O reino animal, vegetal, mineral estão dentro de uma evolução grupal. Mas o ser humano não. O ser humano tem consciência de que ele se trabalha, ou que ele pode se trabalhar. E o reino humano não está correspondendo a isto que ele deve saber no seu interior, no seu íntimo. Ele não está correspondendo. Ele não está vivendo de acordo com isso. Ele continua vivendo como quem não sabe de nada. Então continua explorando, continua destruindo, continua danificando, continua aumentando a desigualdade. Então, a natureza, a uma certa altura, terá que reagir. Por exemplo, o que o ser humano está fazendo no fundo dos oceanos, isto no mínimo deve provocar uma reação das águas. Claro que isto vai ter proporções grandes, mas tudo depende da nossa tomada de consciência também, porque é a nossa consciência que também está provocando isto. Não são só forças cósmicas. Nós teríamos que estar mais atentos à vontade do cosmos do que à nossa vontade individual humana, porque nós somos parte do cosmos. Então teríamos que estar nos perguntando o que o cosmos quer, ou em termos que também se usa, o que Deus quer. E como chega essa resposta? E se você estiver falando menos,
você vai observar que as suas palavras têm mais força, que as suas palavras atuam mais, porque estão mais energizadas. A energia do teu verbo não está tão diluída em 4 milhões de palavras. A energia do teu verbo vai se dividir em 2 milhões de palavras. Suas palavras vão ter mais força. E aí, se a sua mente está no seu interior, as suas palavras vão mudar. Suas palavras vêm de outra região. Suas palavras não vêm da sua mente pensante, que inclusive é influenciada por um cérebro de carne. Aí as suas palavras virão de outra região, menos material. E aí até as suas palavras poderão influir para trazer um pouco de mais de paz à Terra, um pouco mais de harmonia, um pouco mais de equilíbrio. E é isso que nós temos que trabalhar. Porque evitar que os mares subam, nós não podemos. Porque isso está determinado pela própria necessidade dos mares. Isso vai passar? Bem, está previsto. Nós não poderemos impedir isto, porque já fizemos bastante, já contribuímos bastante para isto acontecer. Impedir não poderemos, mas podemos aliviar um pouco. Y la humanidad, usted dijo que estaba funcionando como centro, ¿verdad? Este centro también hay energías como muy mezcladas. Claro. Va a sufrir o va a vivir un proceso de purificación, digamos, la humanidad en sí misma. Y esto, discúlpeme, significa que muchas personas dejarán este plano, que ya no van a poder estar en la sintonía que propone el planeta. Sim, alguns membros da humanidade vão deixar este plano por diferentes razões. Uns porque não necessitam passar pela purificação que virá. Então vão deixar este plano para irem para um outro plano, aguardando que tudo se recomponha. E outros vão deixar este plano porque têm que ser encaminhados para outras áreas do universo. Porque com a transição da Terra e com as transformações que vão se dar aqui, nem todos poderão continuar aqui, porque não conseguirão acompanhar o desenvolvimento do planeta. Então nós poderemos ser transmigrados do planeta por diferentes razões. Ou porque temos que ir para um mundo menos exigente, para um mundo mais primordial, mais primário, para termos um processo evolutivo natural lá, ou seremos transmigrados porque iremos para um outro nível superior ao deste planeta. Então o que vai haver no planeta não é um desastre. O que vai haver no planeta é uma seleção. Vai haver no planeta um movimento de equilíbrio para que na nova etapa do planeta haja quem acompanhe e quem colabore, quem participe disto. ¿Estamos a tiempo de hacer cambios o ya hay grupos humanos que ya no tienen posibilidad a esta transformación? Sempre há tempo, porque estas coisas não se passam no tempo cronológico. Estas coisas se passam num tempo real. O tempo real não tem cronologia, não tem horas que passam. Então sempre dá tempo. Sempre dá tempo. Depende de onde está a sua consciência. Se a sua consciência está só no relógio, se a sua consciência está só no calendário, se a sua consciência está só nos movimentos de rotação e translação da Terra, então diria que não dá tempo. Mas existe um outro tempo. Quando nós saímos da nossa mente pensante, quando saímos da nossa mente concreta para outros níveis nossos, ali não existe esse tempo. Você sabe que as religiões falam de paraíso, né?
E as pessoas mentais acham que isso não existe, que isso é uma fábula. Não é uma fábula. Isto é uma área da nossa consciência onde este tempo não existe, onde não há tempo que passa. É uma coisa inconcebível para a mente pensante, concreta. E para nós estarmos entrando nesses outros níveis, nem sempre precisa desencarnar. É o enfoque da sua consciência que muda. Sua consciência muda de foco. Sua consciência não fica só voltada para fora. Sua consciência fica voltada para fora para certas coisas, mas fica também voltada para dentro. Aí você vai penetrando esses níveis e vai eventualmente vivendo o paraíso, de repente. Agora, os níveis superiores, no nosso estágio atual, nós podemos sim experimentar e viver, mas não permanentemente. Para viver os níveis superiores permanentemente, precisamos estar desencarnados. Encarnados com essa estrutura física, com o cérebro físico, com tudo que representa a nossa encarnação, nós podemos estar por algum tempo nos níveis superiores, mas logo temos que voltar. Então, há seres que podem sim até chegar a ter uma experiência paradisíaca por algum tempo, depois volta. E por que isto? Porque se você tem uma experiência no plano superior, você lá fica a sua consciência fica imbuída de certa energia e você volta para trazer esta energia para cá. Então, a vida aqui devia estar sempre evoluindo, sempre progredindo, se você tiver esses contatos. Porque você tem o contato, você é energizado de forma diferente, quando volta, traz isto para cá. Aí vai mudando a vida terrestre. Isto que a humanidade não faz. A humanidade fica só aqui. A humanidade não se preocupa em tocar os outros níveis. Ela chega neste teto, que é a mente pensante, e daí não consegue passar. E precisa querer passar daí. Precisa querer. E aí ela mesma vai descobrindo que precisa falar menos, que precisa se alimentar diferente, que precisa ter uma alimentação mais sutil, que precisa saber respirar corretamente, precisa estar voltada para dentro e buscar lá dentro a forma de tratar os outros, não tratar os outros como trata, que nós tratamos os outros como objetos de interesse, de trabalho. A união com o outro não é isso. Então nós temos que aprender muita coisa. E sempre se soube que para aprender muita coisa é preciso buscar o silêncio, entrar no silêncio interior e começar a experimentar essas coisas lá dentro. Porque no nosso interior, no nível profundo, há silêncio. E parece que não deu certo esta recomendação da gente entrar para o próprio interior e fazer silêncio. Parece que isso é muito difícil para a humanidade, porque a humanidade está muito habituada a se exteriorizar. E aí, a energia universal está trazendo a sugestão de que a gente deve orar. Porque a oração vai levando para isso. E orar todo mundo pode. Meditar e contemplar, a maioria não pode. Mas orar, todo mundo pode. Não há quem não possa orar. E aí, se a gente começar a orar, entra nesse caminho. E a oração tem poderes que nós nem imaginamos. A oração, por exemplo, tem poder de, enquanto você está praticando, ela te ensinar certas coisas.
ela imprimir em você certas coisas. É uma forma de você se atualizar. ¿Cómo sabemos que nuestra mente no nos está gobernando y que en realidad estamos haciendo las cosas bien? ¿Cómo sabemos que es la conciencia la que está dirigiéndonos nuestra vida, ¿no? En un mundo donde hay tanta mente accionando todo el tiempo y que estamos acostumbrados además a eso? Dos sinais que a nossa consciência maior está nos guiando é que nós pensamos mais no próximo do que em nós. Este é dos sinais. Enquanto você está pensando só em você, você está na mente. Para estar acontecendo uma descida desta consciência, você começa a pensar mais no outro do que em você. Então, em vez de você entrar nesta batalha, nesta luta, nesta guerra que existe na superfície da Terra, você vai fazer mais pelo outro do que por você. Aí esse equilíbrio deve chegar. Es olvidarnos de nosotros un poco. É, cuidar de você naquilo que é estritamente necessário, porque precisa, né? Você não pode se abandonar completamente. Tem que ter um certo trato com o seu ser físico, com o seu ser emocional e com o seu ser mental. Que são os 3 níveis concretos, são os 3 níveis materiais. Você tem que cuidar disto, o necessário. Mas isto não é o tempo todo. Isto é uma parte do tempo. E o resto, no princípio, deve ser tudo pelos outros. Porque os outros estão completamente às cegas. A maioria está às cegas. Nem sabe o que fazer. Quando começarem os movimentos da natureza, a maioria não vai saber o que fazer. E nem saber onde se esconder, porque não tem onde se esconder. Tenemos que colaborar con el despertar de la conciencia de otros, entonces. O trabalho é na consciência. Es un trabajo. O trabalho é na consciência. Porque o trabalho não é você construir casas para quando os mares subirem, eles irem para as montanhas. As montanhas também vão tremer. As montanhas fazem parte do processo da Terra, do planeta. É na consciência o trabalho. Então você tem que ajudar o outro a desenvolver a consciência. E tem que ajudar o outro também a entender que ele tem uma certa responsabilidade sobre os outros reinos da natureza. ¿Cómo participan en este momento los otros reinos de la naturaleza en los momentos que estamos viviendo? ¿Tienen una activa participación? Todos têm. Todos têm. O reino animal, por exemplo, trabalha com a transmutação. Então o reino animal transmuta, inclusive as coisas negativas que nós emitimos. Se nós deixássemos de emitir tanta coisa negativa, seria um alívio para o reino animal e ele já podia estar transmutando coisas mais sutis. O reino animal deve cuidar da transmutação. E nós deveríamos cuidar da parte intuitiva e da parte espiritual. Mas está um pouco invertido, porque nós continuamos densos, a ponto dos animais não terem tempo para transmutar tudo o que somos. E o reino vegetal também tem um trabalho de transmutação. O reino vegetal tem um trabalho de cuidar da nossa manutenção material, física, através do oxigênio, através do reino vegetal, através dos vegetais. E o reino vegetal não pode desenvolver tudo o que poderia, porque nós não usamos para isso. Nós usamos o reino vegetal, assim como estamos fazendo com a floresta amazônica. Assim que usamos o reino vegetal. Não temos ideia do que estamos fazendo. E isso está tolhendo o reino vegetal de desenvolver certas coisas para a nossa alimentação, por exemplo, que seria importantíssimo para a nossa sutilização. Mas o reino vegetal não pode criar estas coisas, porque nós
não nos atualizamos. Nós estamos na antiga, mas muito, muito, muito antiga. Nós nos tratamos de uma forma tão concreta que impedimos os outros reinos de evoluírem. Porque nós dependemos dos outros reinos e os outros reinos dependem de nós também. O reino animal depende de nós nos tornarmos intuitivos para eles se tornarem mentais, por exemplo. Mas estamos muito atrasados. Mas a humanidade está muito atrasada, mas muito atrasada. A humanidade é muito ignorante. E esta transição vem para resolver muitas coisas na humanidade. Vem para fazer uma seleção. Vai ser brusca essa seleção? Em parte vai ser brusca. E em parte já está acontecendo. Há muitos seres que estão desencarnando e que já não voltam para cá. Já está acontecendo. Mas, a uma certa altura, vai ser muito evidente e pode ser brusca também. Mas, assim como o reino animal está tolhido pela nossa falta de desenvolvimento, o reino vegetal também está e o reino mineral também está. O reino mineral e o reino vegetal têm possibilidades de sanar qualquer doença. E não sabemos disso, não sabemos tratá-los. Os vegetais e os minerais podem sanar qualquer doença dos animais e dos seres humanos. Mas não pode acontecer porque nós estamos muito atrasados. Nós não poderíamos nem usufruir disto, de tão denso que estamos. ¿Cómo hacemos para no tener miedo en estos tiempos? Miedos a los desastres ecológicos, miedos a estas muertes casi súbitas de muchas personas que están aconteciendo. Es decir, ¿cómo no entrar en la línea del miedo para poder hacer los cambios? Primeiro que o medo não resolve nada. Claro. Você ter medo ou não ter medo, você não vai alterar nada com isso. As coisas vão acontecer da mesma forma, você tendo ou não medo. Agora, para você não ter medo, precisa que você entre em contato com o seu nível imortal. E você entra em contato com o seu nível imortal é através da oração. Você orando, você estabelecendo em você um regime orante, você vai se aproximando do seu lado imortal. E aí o seu medo vai sendo curado. O instrumento que nós temos hoje, nesta situação de emergência, é a oração. Não se conhece outro. E isto é que a hierarquia planetária tem nos dito, tem nos passado. O que nos resta é a oração. O instrumento que dispomos na situação atual é a oração. ¿Por qué a veces a la gente le resuena que la oración es un instrumento obsoleto ahora? Como una forma que a lo mejor está más ligada a las religiones y no tanto como una herramienta. Você, para orar, não precisa ter religião. Oração é um trabalho que você faz de buscar contato com os níveis superiores. Isto pode ser feito sem que você tenha religião. As religiões estariam para levar para isso. Eu não sei se levam, não sei. Mas você, fazendo contato com os níveis superiores, você não precisa de religião. Porque a religião serve para isso. Então, pode haver pessoas que precisam de religião, outras não. Porque a religião serviria para levar você ao contato, através das suas práticas e de todas as suas coisas. ¿Y no siente que con los años se ha perdido esa capacidad de orar? Digamos que la humanidad ha dejado de orar. A humanidade foi se afastando, claro. Foi se afastando disso. Foi se afastando porque
nesta ordem cósmica existem as forças evolutivas e as outras, as forças involutivas, as forças contrárias. E a humanidade se abre muito às forças contrárias, através do desejo. Sempre que você deseja uma coisa, você está se abrindo às forças contrárias. Então você tem que trabalhar o desejo, basicamente. Você tem que ir transformando os seus desejos mais materiais em desejos mais sutis. Até você desejar não ter desejos. Parece ir contra todo o sistema. É o contrário de todo o sistema. Todo o sistema. Contrário de todo o sistema. E por isso estamos indo para um desastre. Estamos indo para um desastre coletivo. Porque o sistema está implantado contra a ordem cósmica. Isto é a síntese. O sistema que está implantado no planeta é contrário à ordem cósmica. Cada indivíduo tem que ver isto e tem que fazer uma redenção em si. Estamos yendo hacia la cuarta dimensión, ¿verdad? Digamos, la humanidad debiera ya salir de esta tercera para vibrar en una cuarta y vivir una cuarta dimensión. Sí. De eso se trata, digamos, todo esto. O que significa a quarta dimensão? Significa o nosso nível intuitivo. Ali é a quarta dimensão. Você dizer precisa passar da terceira para a quarta dimensão é uma forma. Você dizer que precisa passar da mente pensante para o nível intuitivo é sinônimo, é outra forma de dizer. Bien. Se habla de la llegada del Cristo, de distintas tendencias. Me gustaría conocer su posición al respecto. Si siente que es una persona que va a estar... Já que estamos falando de cosmos, Sim. não? O Cristo Sim. é cósmico. Então, se ele é cósmico, e se nós estamos no cosmos, ele está em nós, todos nós. Aí, se você se volta para dentro, você acaba encontrando isto. Pero no se trata de una persona. Del Cristo que conocimos hace 2000 años atrás, no va a ser una persona de esas características, digamos. O que nós conhecemos há 2000 anos atrás foi uma encarnação do Cristo. Claro. Uma encarnação do Cristo. É o Cristo dentro de uma encarnação humana. Então, não podemos dizer que nunca vimos, não conhecemos, nunca encontramos. Já houve, historicamente. Historicamente. E aquilo que se viu historicamente, aquilo existe dentro de nós. Por isso que se diz que nós temos que olhar mais para dentro hoje, para irmos encontrando todas essas coisas. Va a quedar mucha gente fuera de este centro que es la humanidad. No hay duda de eso, ¿no? Si estamos tan atrasados en evolución y hay grupos humanos que están despertando y están Sim. haciendo una tarea realmente de apoyo. Esses que despertaram devem fazer um pouquinho mais. Estão fazendo pouco. ¿Qué significa hacer más? Fazer o que deve e fazer um pouco mais pelos que não fazem, que é a maioria. A maioria só usufrui do planeta e desgasta o planeta. É uma minoria que constrói, que é criativo e que faz esse contato com o cosmos. Então esta transição não vai ser fácil. Essa transição não vai ser fácil. Mas a hierarquia diz que a oração é um instrumento. Cada um tome este instrumento e faça a sua experiência. E vai ver. ¿Cree que va a haber una tercera guerra mundial? É uma probabilidade. Os seres conscientes, inclusive a hierarquia planetária, está fazendo tudo o que pode para que isto não aconteça. Mas não está fácil evitar.
teríamos que orar un poco más. Oramos poco. La oración podría ser una de las acciones que evitaría muchas de las situaciones tensas que se pueden vivir en el planeta. A oração é muito transformativa. Pode transformar muitas coisas. Precisa experimentar. Mas ele está fazendo vários sinais que acabou. Bueno, la última, ¿qué reflexión le gustaría a usted dejarnos para aquellas personas que por ahí puedan estar escuchándolo en este momento y que sirviera a lo mejor para hacer un despertar más genuino, ¿verdad? Y sobre todo aquellas personas que aún están dormidas. A instrução que a hierarquia está passando é orar. Não há quem não possa orar. Não há quem não saiba o que é isto. Você, para orar, não precisa um texto que você lê, que você decora. Você orar, ora com a sua intenção. Você se volte para o alto e você está orando. Se volte para o alto, já está orando. Invoque as energias superiores. Invoque o bem. Você está orando. Muitas formas de oração. E também não faltam orações lidas e não faltam. Não há quem não saiba orar. Não há quem não possa orar. É só querer. Isso é que está sendo pedido. E como é muito simples, as pessoas não acreditam. A única coisa que você pode fazer hoje é orar. Mas para isso precisa reconhecer que a oração é poderosa. E é. E quanto mais gente orar, mais força poderosa se cria. Gracias. Eu que agradeço. Mantra FM, disponible todas las veces que lo desees. On Demand, mucho más que un podcast. ondemand.com.ar